Mateus, capítulo 13, versículo de número 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Será que Deus, por um decreto incondicional e um abandono generalizado para com as pessoas, não quer que as pessoas se arrependam e sejam curadas, como o texto fala, para que ouçam com o coração e se convertam e eu os cure? Será que é isso o que Deus estava falando? Que não queria o arrependimento do pecado daquele povo a qual ele estava falando? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte aqui do canal Teologia de Tudo Um Pouco, deixe seu like, seu comentário, se for possível, compartilhe os nossos vídeos. Pode ser que ajude algum irmão na sua caminhada cristã. Vamos ver alguns comentários sobre esta passagem aqui de Mateus, capítulo 13, versículo 13, 14 e 15. Vamos então aos comentários, Mateus, capítulo 13, versículo 13. A parábola do semeador retratou com exatidão a reação do povo a todas as parábolas de Jesus. Jesus não explicava as parábolas a toda a gente. Em lugar de fazer isso, ele respondia as perguntas sobre as suas parábolas com outras parábolas, porque disse: eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. As parábolas não podiam penetrar o solo duro da falta de fé que já caracterizava os corações dos incrédulos. Estas pessoas sem fé já tinham rejeitado Jesus. Olha isso. Nenhuma explicação nem conversa faria qualquer diferença. O solo do seu coração estava duro. A semente da palavra não iria crescer. As parábolas não seriam nada além de histórias estranhas para eles. Jesus não estava ocultando a verdade daqueles que realmente a procuravam, porque aqueles que eram receptivos à verdade espiritual compreendiam os seus exemplos. Olha que explicação top! Vamos para outro comentário. Vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Mateus capítulo 13, versículo 13. Mais uma vez, levantamos a questão, já formulada acima. Por que o Senhor fala por parábolas enigmáticas? No aspecto essencial, pode-se dar duas respostas a essa pergunta. Se a ênfase estivesse na citação de Isaías, capítulo 6, versículo 9, endureça o coração desse povo. Então, o discurso de Jesus, em forma de parábola, ou melhor, a palavra enigmática de sua proclamação, me revela que começou o juízo sobre Israel. Olha isso, hein? Se, no entanto, considerarmos como acentua a palavra mistério, versículo 11, a palavra enigmática de uma proclamação mostra que começaram o exame e a seleção daqueles que querem seguir seriamente a Jesus e daqueles que não querem seguir o Senhor. Olha que coisa forte, hein? Sobre a primeira resposta, é estarrecedor como a luta de Isaías para conquistar seu povo foi em vão, como pela palavra da graça o povo foi impedido ainda mais para a condenação, foi impelido ainda mais para a condenação.
É quase inimaginável que o anúncio da graça desencadeia na pessoa justamente o efeito oposto. Quando, com um coração indisposto para o arrependimento, ela vira as costas para Deus. Olha isso, hein? Que forte. É impressionante como o Senhor se empenhou pessoalmente pelo seu povo. Como deve ter sido doloroso para ele apontar aqui para o julgamento. Até mesmo a graça de Deus tem limites. Ela não se desperdiça com pessoas que não querem saber de nada dela. Do não querer saber decorre depois o não poder. Olha isso. As expressões de ter e não ter do versículo 12 ilustram mais uma vez a grave seriedade de sua advertência. Por isso que a palavra de Deus fala para a gente não agravar, né, a graça de Deus, o Espírito da graça e o Espírito Santo de Deus, que é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Não resistir. Então veja e perceba que o que Jesus estava falando em Mateus capítulo 3, versículo 13, não era uma rejeição de querer a salvação do povo a qual ele veio salvar, porque ele é o Salvador do mundo. O que estava acontecendo é que o povo estava ouvindo o Senhor Jesus de mau grado e que não queriam seguir o Senhor Jesus. Então, essa rebeldia do próprio povo em não ouvir e escutar a voz do Senhor, que veio com o propósito de salvá-los, assim como Isaías convocou o povo ao arrependimento, mas eles não escutaram, a própria criatura não quis escutar, e fatalmente resistiram à graça e ao chamado de Deus. Aqui segue-se o mesmo padrão. Não pela vontade de Deus, mas pela autodeterminação em continuar no pecado das criaturas caídas, a qual Deus veio salvar, resgatar, esclarecer, iluminar e trazer salvação. Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo.